Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Continuaremos a nossa série de estudos no livro de Deuteronômio. Hoje faremos um segundo estudo do capítulo 5, versículos 1 a 6. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 6. No primeiro estudo, nós falamos sobre o Deus da aliança. Neste segundo estudo, falaremos sobre o Deus que se revela. Antes de começarmos a estudar este segundo ponto, eu gostaria de relembrar com vocês as principais lições do primeiro ponto, o Deus da aliança. Nós tiramos de lá 5 lições muito importantes. A primeira delas é que Deus, segundo a sua livre vontade, decidiu se relacionar com o homem, comigo, com você. A segunda lição, Deus graciosamente estabeleceu com o homem uma aliança, no qual lhes assegurou as bênçãos da sua presença e as bênçãos das suas promessas. Uma terceira lição, Deus assegurou ao povo ser fiel no cumprimento de todas as suas palavras, de todas as suas promessas. Uma quarta lição, Deus estabeleceu seus mandamentos, estatutos e juízos para abençoar os que foram chamados para a sua aliança. Uma quinta lição, a obediência da lei, dos mandamentos, estatutos e juízos jamais foi exigida como meio de salvação, mas como evidência de gratidão e como meio de santificação. Considerando estas 5 lições do primeiro tema, o Deus da aliança, vamos agora às lições deste segundo tema, o Deus que se revela. O texto que fundamenta este segundo tema é o de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 4. E esse texto nos diz o seguinte: face a face falou o Senhor conosco no meio do monte, no meio do fogo, ou por meio do fogo. Queridos, este breve versículo traz-nos algumas lições muito importantes. A primeira delas, foi Deus quem tomou a iniciativa de falar com o seu povo. Diz-nos o texto que Deus se revelou ao seu povo. Uma segunda lição, a revelação de Deus foi pessoal, foi íntima. Diz-nos o texto, face a face falou o Senhor conosco. A terceira lição, a revelação de Deus se deu em meio a poder e imensa glória. Diz-nos o texto que do meio do fogo falou Deus com o seu povo. E uma quarta lição, a glória de Deus, ao mesmo tempo que é uma glória que se manifesta e uma glória que é imanente, é também uma glória que é transcendente. Pois, ao mesmo tempo em que Deus falou face a face com o seu povo, o povo temeu-se a chegar ao monte do Senhor, onde Deus se revelava a Moisés. Meus queridos, observem que a teogonia dos judeus e a teogonia bíblica é extremamente diferente, é extremamente contrastante com as outras teogonias. Porque as teogonias de outras religiões mostram o esforço do homem de construir deuses, de fabricar deuses, de se achegar a deuses, ou de adorar os elementos sobrenaturais sobre os quais não tem domínio, aos quais teme e aos quais quer controlar. Quando olhamos a teogonia judaica, a teogonia bíblica, percebemos que não é o homem que parte em busca de Deus, mas Deus que parte em busca do homem. Não é um homem que constrói revelações sobre Deus, mas é Deus que se revela ao homem. Não é um homem que constrói relacionamento com Deus, mas é Deus quem se relaciona com o seu povo. Tudo que podemos conhecer sobre Deus, podemos conhecer porque Deus se revela. E essa revelação no Antigo Testamento era feita através dos profetas de muitas formas e de muitas maneiras. Através de teofanias, cristofanias,
angiofanias, através de sonhos, de visões, de profecias. No entanto, o autor de Hebreus nos diz que nestes últimos dias, Deus nos falou através de Jesus, a revelação que ele trouxe em Cristo e através de Cristo. Uma revelação que vem para completar as revelações que foram dadas no Antigo Testamento e para ampliar o conhecimento de Deus que tinham os nossos pais através dos profetas. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, a exata expressão do seu ser, é o resplendor da sua glória, é o herdeiro de todas as coisas, é aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder, é aquele que está assentado à direita de Deus nas alturas. Privilegiados são os que podem conhecer a Deus, tanto os que conheceram lá no Antigo Testamento através da revelação que Deus fez de si mesmo, em meio ao fogo, em meio a sinais prodigiosos e espetaculares, quanto nós que podemos conhecer a revelação em Cristo e através de Jesus Cristo. O fato é que Deus se revela a nós, e Deus se revelando a nós se faz conhecer, e Deus se fazendo conhecer torna possível que eu e vocês saibamos tudo o que nós necessitamos saber dele. Que lições nós podemos aprender deste ponto? Quero destacar algumas lições. Primeiro, Deus não é uma invenção da imaginação humana na busca de se relacionar com um ser superior, com um ser desconhecido. Deus é aquele que deve ser temido, deve ser adorado e deve ser servido, porque ele se revela. Uma segunda lição: Deus não é um Deus impessoal, não é um Deus distante. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que busca comunhão com o seu povo. Uma terceira lição: a revelação de Deus tem como objetivo claro a educação do seu povo no caminho da justiça. E é por isso que muitas vezes ela nos repreende, é por isso que muitas vezes ela nos corrige e muitas vezes ela nos disciplina, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Uma quarta lição: a revelação dada por Deus precisa ser conhecida, precisa ser estudada. Precisamos nela meditar e refletir, para que assim nós encontremos consolo, conforto e esperança para os nossos corações. Que eu e vocês, diante deste Deus que se revela, possamos conhecer a sua revelação. Porque as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. As coisas encobertas pertencem a Deus. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.